apontar a velocidade, quer dizer, então, que essa grandeza física é vetorial. Vetorial vem de vetor. Vetor é uma grandeza física, é um ente matemático, na verdade, que tem três coisinhas básicas. Tem um módulo, a direção e o sentido. Módulo é o valor. Vou pegar muito isso, não. Eu quero olhar para direção e sentido. Todo vetor tem direção e sentido. Um vetor pode ser representado por uma seta. Uma seta. Essa seta está informando que está apontando para algum lugar. O exemplo que eu dei a vocês, a Emily, nesse instante, foi do peso. Se eu pular, eu caio novamente. Inclusive, Isaac Newton, aquela velha história da maçã que caiu, né? A maçã, ele conseguiu definir isso. Tá? Ele conseguiu provar que os corpos que possuem massa se atraem. Existe uma atração. Claro que a massa da Terra é muito grande. Então, o seu corpo é atraído para a Terra. É tanto que esse campo gravitacional ele tem um certo limite de atuação. Aqui está a Terra, e ao redor dela, tem um campo gravitacional. Se eu, sei lá, for para cima de uma casa e soltar, sei lá, uma borracha, ela cai. Se eu subir no prédio, ela cai. Se eu for para um helicóptero, um balão, ela cai. Mas se eu for subindo, me afastando, esse campo gravitacional para de atuar. Os astronautas, por exemplo, quando estão em órbita, eles flutuam. Eles não caem, eles flutuam. E por que flutuam? Porque é chamada gravidade zero. Gravidade zero é porque não tem gravidade. É porque, na verdade, a força atrativa que a Terra exerce não consegue atuar sobre o astronauta, porque ele está muito longe da Terra. Agora, a partir do momento que ele se aproxima da Terra, essa força que a Terra puxa você, que o nome dela é força-peso, é atuante. Então, a força-peso, ou peso, é uma grandeza física, tá? Que é da de newtons. Por exemplo, sei lá, um helicóptero tem um peso de 1.000 newtons. Um corpo qualquer de 1.000 newtons. O que isso quer dizer? A força que a Terra exerce sobre esse corpo é de 1.000 newtons. Só que essa força é expulsando da Terra ou é atraindo para a Terra? A resposta é o que, Fera? Atraindo. Então, se ela atrai, ela aponta para algum lugar. Então, tem direção e sentido. Se tem direção e sentido, é vetor. E se é vetor, então peso é a grandeza física vetorial. Porque se não precisasse apontar, não seria vetorial. É o que acontece, por exemplo, com a temperatura. É o que acontece, por exemplo, com a massa. É o que acontece com o tempo. Agora, não acontece nem com força, nem com velocidade, nem com peso. Por quê? Porque velocidade precisa apontar também. É tanto, por exemplo, movimento progressivo retrógrado. Lembra disso? Progressivo retrógrado. Então, progressivo retrógrado aponta. Então, se velocidade aponta, tem direção e sentido, então velocidade é a grandeza física vetorial. Força. Poxa, vou pegar aqui e vou empurrar esse quadro. Sim, para onde? Para baixo? Para cima? Para o lado direito? Para o lado esquerdo? Como é que eu devo aplicar essa força? Em que direção essa força é aplicada? Opa! Então, se força tem direção e sentido, então força é a grandeza vetorial também. Agora está a temperatura aqui de 20 graus Celsius. Sim, professor, essa temperatura está apontando direção da temperatura, isso não existe. Então, temperatura é a grandeza escalar. Então, é bem simples, pessoal. Escalar e vetorial. Agora, Isaac Newton, ele fala sobre força. Então, nós estudar mais com vocês agora o conceito de força. E a gente sabe o seguinte, que essas forças, por ser vetorial, eram de direção e sentido. Bem, por exemplo, deixa eu apagar aqui e mostrar uma coisa a vocês.
Suponha que eu tenho uma caixa, que é esse bloquinho aqui. Ok? Eu tenho um bloco aqui. Aí vem uma pessoa e aplica uma força nela. Para cá. Eu vou chamar de força 1, F1. E esse F1 é de 10 newtons. Depois vem outra pessoa e aplica outra força aqui. Que eu vou chamar de F2, igual a 6 newtons. Essas forças têm o mesmo sentido. Minha pergunta é, elas estão uma ajudando a outra ou está uma dificultando a outra? Escreve no chat ali. Ajudando ou dificultando? Hein, pessoal? Escreve lá para mim. Ajudando. Gabriel, Nicolas, obrigado. Parece que só tem Gabriel aqui na sala. Agora, Emily, está ajudando. Então, essas forças aqui, elas vão ser somadas ou subtraídas? Vão ser somadas ou subtraídas? Somadas. Então, no caso aqui, essa força resultante aqui seria a força 1 mais a força 2. Por quê? Porque força é o que diz é vetorial. Se é vetorial, tem um vetor, está apontando. Se está apontando as duas no mesmo sentido, tu vai somar. É tanto, pessoal, olha como é importante dizer a direção em sentido da força. Eu tenho aqui uma geladeira aqui na minha frente e faço, ó, empurra a geladeira aí. É assim, empurra para onde? Sempre é a segunda pergunta. Né? Agora, imagine só que eu tenho o seguinte. Esqueça agora aqui. Esqueça agora. Vamos agora, uma pessoa empurrando para a direita com 10 newtons e outra pessoa empurrando para a esquerda com os mesmos 6 newtons. Agora, esse F2 está ajudando ou dificultando? Agora está ok? Dificultando. Se está dificultando, então, essas forças serão somadas ou subtraídas? Subtraídas. Então, aqui, em vez de ser mais, vai ser o quê? Menos. Ah, pessoal, se eu tiver 3 forças para a direita e 2 forças para a esquerda, primeiro eu somo essas aqui, somo essas, depois subtraio. Isso é chamada força resultante. É o resultado de tudo. Força resultante é a força que vai substituir todas as forças que estão agindo. Alguma dúvida, gente? Não, né? Então, vamos lá. Nessa questão 2 da apostila de vocês, essa que tem os meninos aqui, ó, no cabo de guerra, estão vendo aqui? Ou seja, esse cabo de guerra aqui é justamente isso que ele está falando. Vejam, a questão 2, ele fala assim, a situação apresentada na fotografia abaixo mostra 2 equipes com 3 crianças de cada lado brincando de cabo de guerra. Então, tem 3 crianças na equipe A e 3 crianças na equipe B. Sabendo que as forças aplicadas pela equipe A são 198 newtons, 102 newtons e 100 newtons, e que as forças aplicadas pela equipe B são 160 newtons, 183 newtons e 150 newtons, responda as questões fazendo os cálculos no caderno. Letra A. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força resultante. Vamos lá. Intensidade é valor. Direção e sentido. Direção, horizontal. Sentido, se é para a esquerda ou se é para a direita. Perfeito? Alguém responde essa questão aqui? Nicolas, fez ela? Ativa Nicolas aí, por favor. Oi, professor. Porque eu tava indo beber água. Foi o que você falou? A questão 2, você fez? A questão 2, não fiz, não. Bom, vamos fazer agora juntos, tá certo? Vamos? Tem um
cabo de guerra, concorda? Sim. Tem duas equipes, equipe A e equipe B. No enunciado na questão, lá em cima, tem assim. Equipe A, essas três pessoas da equipe A estão aplicando forças de 198 newtons, 102 e 100, beleza? Beleza. A equipe B, que é a equipe da direita, está aplicando forças de 160 newtons, 183 newtons e 150 newtons. Tá? Aí ele pergunta na letra A, determina a intensidade, a direção e o sentido da força resultante. Primeiramente, a palavra intensidade quer dizer valor. Então, antes de a gente saber direção e sentido, vamos calcular o valor. Como é que você acha que deveria calcular esse valor aí? Deveria somar a Somar. força de cada um das equipes. E depois, Ou subtrair. perfeito. É isso aí. Então, na equipe A, já que é 198 mais 102, dá 300, é isso? Mais Sim. 100, 400. Então, a resultante da equipe A é de 400 newtons. Na equipe B, tem lá 160 mais 183 mais 150. Dá Então, 493. 493. Perfeito. Então, veja, a equipe B, 493. A equipe A, 400. Se os sentidos são opostos, como você falou antes, tem que subtrair, não é isso? Sim. Então, qual o valor da força resultante? 93 O quê? newtons. Newtons. Tem que colocar o Newton, tá certo? Tem que colocar o N de newtons. Tá Então, certo. são três coisas. A intensidade, coloca aí, pessoal, todos vocês. Intensidade, 93 newtons. A direção é horizontal ou vertical? É horizontal. Bota aí, sem direção horizontal. Já é a resposta, tá, pessoal? Intensidade da força resultante, 93 newtons. Direção horizontal. Ah, e o sentido? É para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Quem ganhou? Equipe A ou B? B. Então é para a direita ou para a esquerda? Eita. Direita. Beleza, sem problema. E a letra B ele pergunta isso, né? Qual das duas equipes ganhará a brincadeira? A equipe B. Acabou? Então, pessoal, a história de direção e sentido, a questão sim, a história da direção e do sentido não tem esse bistão, ok? Bom, olha só, Isaac Newton, ele é um dos cientistas que eu mais admiro, é um dos, tem muitos. Primeiro, pelo ano que ele conseguiu elaborar tudo isso, pela importância que ele teve dentro da humanidade nas suas descobertas, tá? E não só nas leis de Newton, que a gente vai detalhar isso na próxima aula, mas também nas cores. Ele conseguiu provar o espectro de luz. Ele conseguiu provar que a luz branca era em todas as luzes. Ele conseguiu explicar o porquê o céu é azul. Ele conseguiu separar as luzes, como juntar as luzes. Ele fez desenvolvimento na área de cálculos, de binômios de Newton. Ele fez muitas descobertas, muitas. E numa época que não tem o recurso tecnológico de hoje. Então, para mim, foi uma pessoa fenomenal. E outra, ele enfrentou, na época, o mundo estava passando pela epidemia também, né? Da peste bubônica, quando ele morreu. E ele se isolou, né? Ele ficou isolado dentro. E com esse isolamento, ele começou realmente a estudar muito mais e desenvolver muitas teorias. Tanto que ele se recusava a divulgar isso. E um dos físicos olhou para ele e fez: Cara, o que tu descobriu aqui são coisas impressionantes. Então, divulga para o mundo. E aí, depois de relutar muito, ele divulgou no primeiro livro, que já foi um sucesso no meio científico, já convidaram ele para ser tudo. Até ele foi diretor da Casa da Moeda, ele foi representante, presidente de representação dos cientistas. Então, ele foi um camarada de inteira importância mundial. Tá? Nicolas,
Lipe, intensidade é força, é valor, tá? Viu, Lipe? Lipe perguntou aqui, o que é intensidade? Intensidade é valor. A intensidade é 93 newtons, que é resultante. Então, vê, vou colocar aqui, claro, uma brevezinha, 3 minutinhos só, um videozinho aqui para vocês, falando um pouquinho sobre Isaac Newton, tá? Mas, claro, é tipo uma ilustração. Tem outros vídeos mais completos, até de 1h40, falando sobre a vida e biografia dele. Isso aí vai ficar para sua pesquisa, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Deixa eu botar aqui. Pronto, tá todo mundo, tá vendo aí, Erika, pessoal? Consegue ver, não consegue? Sim, professor. Agora. Ilustrando história. Existem coisas que sabem no nosso mundo que nos parecem evidentes e até óbvias. A força da gravidade, por exemplo. Tá ruim o áudio. Ou é assim mesmo? Professor, o áudio não tá bom não, viu? Tá abafado. Oi? O áudio tá abafado. Tava bom antes? Tava, naquela No hora que o começo senhor... estava alto. Ah, Foi. tá, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Começou Peraí. bom, depois abafou. Não, tudo bem. E agora? Ilustrando história. Tá ruim ainda. Tem coisas que sabemos sobre o nosso mundo que nos parecem evidentes e até óbvias, como a força da gravidade, por Tá exemplo. bem baixo. Mas nem sempre é tão óbvio assim. A gravidade só foi explicada no final do século XVII pelo cientista inglês Isaac Newton. Newton era um cara fechado, solitário, tinha poucos amigos, mas isso não o impediu de revelar ao mundo descobertas incríveis. Por volta de 1665, a peste se alastrava pela Europa. A Universidade de Cambridge, onde Newton estudava, ficou fechada, obrigando assim que ele estudasse sozinho em sua casa na fazenda da família. Parece que esse retiro forçado trouxe bons frutos. A lenda diz que certo dia uma maçã caiu na cabeça dele, fazendo com que finalmente ele entendesse tudo. Bem, provavelmente essa história nunca aconteceu, mas o importante foi que ele concluiu após muito estudo. Os corpos se atraem pelo simples fato de terem massa, ou seja, nós somos atraídos pela Terra e também atraímos a Terra. Por isso estamos presos a ela. E mais, isso vale para qualquer massa conhecida. Quando lemos um livro, por exemplo, ainda que seja uma atração muito pequena, atraímos o livro, a poltrona onde estamos sentados, as paredes à nossa volta, e esses objetos também nos atraem. Mas, e a Lua? Ela gira em torno da Terra. Mas por que ela não cai na Terra? Bem, de fato, a Lua está sim caindo. Mas a diferença é que, neste caso, além da força da gravidade, existe também a velocidade que a Lua viaja pelo espaço. Como essa velocidade é muito grande, a gravidade e a velocidade ficam, de certa forma, brigando. A velocidade leva a Lua para frente, e a gravidade atrai a Lua em direção ao centro da Terra, criando assim a órbita da Lua ao redor do planeta. Newton fez também uma grande descoberta sobre a composição da luz. Ele fez um raio de sol passar por um prisma e observou que a luz, ao penetrar no vidro, é branca, mas quando sai do outro lado, divide-se em diferentes manifestações de uma luz. A luz é, na verdade, composta pela mistura dos raios de todas essas cores de luz. Acho que o problema do som, Douglas, é que tá saindo o teu som aí e não o som do vídeo na hora de compartilhar a tela. Utilizando espelhos, obtendo assim uma imagem muito mais nítida do que os olhos da época. Descobriu que a Terra não é totalmente redonda e sim achatada nos polos. O vídeo todo ficou comprometido, foi? Acho distante, tava distante o som. Deixa eu repetir, peraí. Deixa eu botar assim. Agora tá como tava antes. Ilustrando história. Existem coisas que sabemos sobre o nosso mundo que nos parecem evidentes e até óbvias, como a força da gravidade, por exemplo. Mas nem sempre foi tão óbvio assim. A gravidade só foi explicada no final do século XVII pelo cientista inglês Isaac Newton. Newton era um cara fechado, solitário, tinha poucos amigos, mas isso não o impediu de revelar ao mundo descobertas incríveis. Por volta de 1665, a peste se alastrava pela Europa e a Universidade de Cambridge, onde Newton estudava, ficou fechada, obrigando assim que ele estudasse sozinho em sua casa na fazenda da família.
Parece que esse retiro forçado trouxe bons frutos. A lenda diz que certo dia uma maçã caiu na cabeça dele, fazendo com que finalmente ele entendesse tudo. Bem, provavelmente essa história nunca aconteceu, mas o importante foi o que ele concluiu após muito estudo. Os corpos se atraem pelo simples fato de terem massa, ou seja, nós somos atraídos pela Terra e também atraímos a Terra. Por isso estamos presos a ela. E mais, isso vale para qualquer massa conhecida. Quando lemos um livro, por exemplo, ainda que seja uma atração muito pequena, atraímos o livro, a poltrona onde estamos sentados, as paredes à nossa volta, e esses objetos também nos atraem. Mas, e a Lua? Ela gira em torno da Terra. Mas por que ela não cai na Terra? Bem, de fato, a Lua está sim caindo, mas a diferença é que, neste caso, além da força da gravidade, existe também a velocidade que a Lua viaja pelo espaço. Como essa velocidade é muito grande, a gravidade e a velocidade ficam, de certa forma, brigando. A velocidade leva a Lua para frente, e a gravidade atrai a Lua em direção ao centro da Terra, criando assim a órbita da Lua ao redor do planeta. Newton fez também uma grande descoberta sobre a composição da luz. Ele fez um raio de sol passar por um prisma e observou que a luz, ao penetrar no vidro, é branca, mas quando sai do outro lado, divide-se em diferentes raios nas cores de um arco-íris, concluindo assim que a luz é, na verdade, composta pela mistura dos raios de todas essas cores juntas. Durante sua vida, Newton fez ainda muitas outras descobertas. Construiu o primeiro telescópio refletor, utilizando espelhos, obtendo assim uma imagem muito mais nítida do que os modelos da época. Descobriu que a Terra não é totalmente redonda e sim achatada nos polos, o que causou muita polêmica, estabeleceu as leis do movimento, conhecidas como as 3 leis de Newton, foi um grande matemático e muitas outras coisas. Ainda que uma maçã tenha contribuído, foram os livros que orbitaram a vida dele. Newton mudou a maneira como entendemos o mundo. E você, também quer fazer grandes descobertas? Deu para estar direitinho? Sim. Eu. Né? E aí, pessoal? O que acharam? Né? Ou seja, é um dos físicos aí importantes, tá? Como o trabalho de vocês, eu peço a vocês até, não sei se ele comentou com vocês, tá? Tem um plano pessoal muito, muito grande na família, tem um irmão, na verdade ele foi criado junto, né? Ele é meu primo, a gente tem um irmão, estava há 35 meses, no aí na UTI, pelo Covid, já tinha terminado tudo, mas teve um problema aí, parecido. E aí eu O cara tá bem baixo, Douglas. vou trocar aula a vocês, melhorou? Um pouquinho abaixo. Acho que tá mais nítido. Ok? Agora tá ok. Ok, né? Pronto, e aí ele apareceu tudo e eu acabei não dando essa aula, tá? Mas estamos aqui de volta e vamos seguir em frente. E eu vou dar a vocês um prazo maior, até sexta-feira agora, até essa semana. Então, sexta-feira é dia 31, tá? Então, até o dia 31, para vocês me entregarem um trabalho sobre a biografia de Isaac Newton. Ok? Eu vou colocar aqui no chat. 31/7, entrega. Tá? 31/7, entrega. O trabalho é sobre a biografia de Newton. E Isaac Newton. Tá ok? Claro, pessoal, que vocês... Caio colocou que esse prisma aparece o logo do Pink Floyd. Na verdade, Pink Floyd é que tirou a ideia de Newton, tá? A ideia foi de Newton. E ele colocou aí na capa do álbum de Pink Floyd aquele prisma sendo separado nas cores, tá? Então, assim, pessoal, alguns alunos já me entregaram para a Dani, e Dani passou para mim, tá, ok? Mas se quiser mandar diretamente para o meu e-mail, eu até prefiro, tá certo? Eu vou colocar o e-mail para todos aí, ó.
Tá aí, dpferreira10@gmail.com. Emily, tá aí, Emily, no grupo. Eu botei lá, ó, dia 31/7, entrega. Conseguiu ver lá? Alô, Emily? Fala aí no chat para mim. Esse e-mail é o do senhor, não é isso, professor? É o meu. Beleza. Esse é o Tu meu. mandou provavelmente no privado, porque também pra mim não tá aparecendo. Eu coloquei É, para deve... todos na sala de espera. Eita, gente, perdão. Ah, tá. O erro foi meu, desculpa. Todos em reunião. Eu vou repetir aqui, tá certo? Desculpem. Entrega 31, prazo máximo, tá? Eu coloquei prazo máximo. 31/7, ok? Apareceu agora para vocês? Apareceu, gente? Deixa alguém falar aí para mim, por favor. Só apareceu para mim, Agora tá entrega pra 31/7. Tá para todos? Agora apareceu. Biografia de Isaac Newton. Uhum. Eu vou colocar o e-mail. Para esse e-mail aí. Apareceu para todos? Manda alguém confirmar aí. Apareceu sim, professor. Sim, Beleza. apareceu. Então, tá aí, pessoal. Dia 31/7, prazo máximo. Outra coisa, viu? Estudem sobre a biografia dele. Por quê, professor? Essa é a primeira parte do trabalho. A segunda na próxima hora, a gente vai debater um pouco sobre isso. Então, fazer perguntas a alguns alunos. Claro, você não precisa saber a vida toda do camarada. Ele calçava 40. Não precisa disso não, pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente vai debater aqui, então, tu tem que estar por dentro, né? Tem que estar por dentro de mais ou menos as dimensões, o que ele representou para a humanidade e tal. Eu estou estudado em relação a ele, uma lida. Tem alguns vídeos legais no YouTube. Claro que a gente para pesquisar isso e integrar esse vídeo, certo? Então, pessoal, faz a pesquisa, me entrega aí até o dia 31/7 para a gente ir corrigindo e atribuindo notas. Beleza? Ok. Ok? Bom, para casa, pessoal, eu vou pedir que você dê uma lida, tá, na página 196, chamado Força de Atrito. Quero que vocês leiam isso daí para tentar entender o que seria força de atrito. Eu vou explicar a vocês a próxima aula, o que é força de atrito, tá certo? Então, vou começar a ler de Nilo também. Ok, pessoal? Tranquilo? Vou parando por aqui, tá certo? É que eu peguei direto e a gente vai se falando. Obrigada, viu, professor? Até a próxima. Beleza. Tchau, tchau, gente. Tchau, Douglas. Valeu, Eduardo. Obrigado, Nicolas. Tchau, tchau.